A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te. Há sempre alguma loucura no amor. Mas há sempre um pouco de razão na loucura. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. As mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem, mas, para manter essa amizade, torna-se indispensável o concurso de uma pequena antipatia física. É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Quem luta com monstros deve velar porque, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. E se tu olhares, durante muito tempo, para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. O verdadeiro homem quer duas coisas, um perigo e jogo. Por isso quer a mulher, o jogo mais perigoso. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal como elas não são. Uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos mesmo aos melhores contra-argumentos, um sinal do caráter forte. Também uma ocasional vontade de se ser estúpido. Não se odeia quando pouco se preza, odeia-se só o que está à nossa altura ou é superior a nós. Sou demasiado orgulhoso para acreditar que um homem me ame, seria supor que ele sabe quem sou eu. Também não acredito que possa amar alguém, pressuporia que eu achasse um homem da minha condição. Quem, em prol da sua boa reputação, não se sacrificou já uma vez, a si próprio? Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer a vida agradável. A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde, tudo o que é absoluto pertence à patologia. A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade. Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nem uma vez. E falsa seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhada por uma risada. Há uma inocência na admiração, é daquele a quem ainda não passou pela cabeça que também ele poderia um dia ser admirado. Culpamos as pessoas das quais não gostamos pelas gentilezas que nos demonstram. Logo que comunicamos os nossos conhecimentos, deixamos de gostar deles suficientemente. No convívio com sábios e artistas facilmente nos enganamos no sentido oposto, e não é raro encontrarmos por detrás de um sábio notável um homem medíocre, e muitas vezes por detrás de um artista medíocre, um homem muito notável. A vontade de superar um afeto não é, em última análise, senão vontade de um outro ou de vários outros afetos. Quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos ao mesmo tempo que nos morde. Não é a força mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. Todos vós, que amais o trabalho desenfreado, e o vosso labor é maldição e desejo de esquecerdes quem sois. Quando se amarra bem o próprio coração e se faz dele um prisioneiro, pode-se permitir ao próprio espírito muitas liberdades. É verdade que se mente com a boca, mas a careta que se faz ao mesmo tempo diz, apesar de tudo, a verdade. O homem que vê mal vê sempre menos do que aquilo que há para ver, o homem que ouve mal ouve sempre algo mais do que aquilo que há para ouvir. O homem precisa daquilo que em si há de pior se pretende alcançar o que nele existe de melhor. Os homens graves e melancólicos ficam mais leves graças ao que torna os outros pesados, o ódio e o amor, e assim surgem de vez em quando à sua superfície. O homem procura um princípio em nome do qual possa desprezar o homem. Inventa outro mundo para poder caluniar e sujar este, e de fato só capta nada e faz desse nada um Deus, uma verdade, chamados a julgar e condenar esta existência. Nos indivíduos, a loucura é algo raro, mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas, é regra. O que o pai calou aparece na boca do filho,
e muitas vezes descobri que o filho era o segredo revelado do pai. Muitos são os obstinados que se empenham no caminho que escolheram, poucos os que se empenham no objetivo. Nós fazemos acordados o que fazemos nos sonhos, primeiro inventamos e imaginamos o homem com quem convivemos, para nos esquecermos dele em seguida. A maturidade do homem consiste em haver reencontrado a seriedade que tinha no jogo quando era criança. Uma alma que se sabe amada, mas que por sua vez não ama, denuncia o seu fundo, vem à superfície o que nela há de mais baixo. O amor revela as qualidades sublimes e ocultas do que ama, o que nele há de raro, de excepcional, e nesse aspecto facilmente engana quanto ao que nele há de habitual. Quem só tem o espírito da história não compreendeu a lição da vida e tem sempre de retomá-la. É em ti mesmo que se coloca o enigma da existência, e ninguém o pode resolver senão tu. Encontra-se sempre, aqui e ali, algum semideus que consegue viver em condições terríveis, e viver vencedor. Quereis ouvir os seus cantos solitários? Escutai a música de Beethoven. O sábio como astrônomo. Enquanto sentires as estrelas como algo acima de ti, não possuis ainda o olhar do homem que sabe. O atrativo do conhecimento seria pequeno se no caminho que a ele conduz não houvesse que vencer tanto pudor. Quem se despreza a si próprio não deixa mesmo assim de se respeitar como desprezador. Levar insidiosamente o próximo a uma boa opinião de nós, e depois, acreditar piamente nessa boa opinião, quem consegue imitar nesta habilidade as mulheres? O esforço dos filósofos tende a compreender o que os contemporâneos se contentam em viver. A sensualidade ultrapassa muitas vezes o crescimento do amor, de forma que a raiz permanece fraca e arranca-se facilmente. Um procura um parteiro para os seus pensamentos, outro alguém a quem possa ajudar, é assim que nasce uma boa conversa. Na minha vida ainda preciso de discípulos, e se os meus livros não serviram de anzol, falharam a sua intenção. O melhor e essencial só se pode comunicar de homem para homem. Quanto mais abstracta for a verdade que queres ensinar, mais tens que seduzir os sentimentos a seu favor. Uma pessoa continua a trabalhar porque o trabalho é uma forma de diversão. Mas temos de ter cuidado para não deixarmos a diversão tornar-se demasiado penosa. A grandeza do homem consiste em que ele é uma ponte e não um fim, o que nos pode agradar no homem é ele ser transição e queda. Toda a arte e toda a filosofia podem ser consideradas como remédios da vida, ajudantes do seu crescimento ou bálsamo dos combates, e postulam sempre sofrimento e sofredores. É só dos sentidos que procede toda a autenticidade, toda a boa consciência, toda a evidência da verdade. Perante nós mesmos todos fingimos ser mais ingênuos do que somos, é deste modo que descansamos dos nossos semelhantes. As próprias mulheres, no fundo de toda a sua vaidade pessoal, têm sempre um desprezo impessoal, pela mulher. Se tem caráter, tem-se também uma experiência típica própria, que sempre retorna. Não há nada que deprima mais o ser humano, mais depressa, do que a paixão do ressentimento. Não há fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral de fenômenos. As paisagens insignificantes existem para os grandes paisagistas, as paisagens raras e notáveis são para os pequenos. Aquele que quer aprender a voar um dia precisa primeiro aprender a ficar de pé, caminhar, correr, escalar e dançar, ninguém consegue voar só aprendendo voo. Essas foram as palavras de Friedrich Nietzsche, salve as que você mais gostou e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.